Oi, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o impacto que usar fraldinhas de pano tem na nossa saúde financeira. Sim, gente, é muito importante a gente falar sobre isso e fica nesse vídeo até o fim, que lá no fim eu vou te mostrar o número gigantesco que apareceu pra mim quando eu terminei de fazer as contas de quanto eu economizei ao usar fraldinhas de pano nas minhas duas filhas. Sim, eu tenho uma filha de 4 anos, tenho um bebezinho na barriga e a gente optou de novo por usar fraldinhas de pano com essa bebê e fizemos algumas continhas e foi tão impactante que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Ah, e não esquece de mandar esse vídeo para aquela pessoa que tá em dúvida se vai usar ou se não vai usar, se vale a pena, se não vale a pena. E mesmo para aquela amiga que nunca pensou no assunto, quem sabe tendo acesso a experiências de outras pessoas e a esses números que eu vou compartilhar e as experiências que eu tive na minha primeira filha, que eu vou deixar no vídeo aqui em cima para você, quem sabe ela não se anima, né? E quem sabe a gente não vai nessa cadeia linda de empoderar as pessoas para cada vez mais fazer escolhas saudáveis para a família, para a criança, para a parte financeira. Assim a gente vai se libertando, né? Nessa linda corrente de empoderamento através da informação, promovendo saúde para a gente, para a comunidade, para o planeta. É uma cadeia realmente muito linda de se ver. Vem comigo. Bom, gente, o nosso cálculo, então, nessa conversa foi pensando, né, fazendo uma média de um bebê que usa em torno de mais ou menos 10 fraldas por dia. Mas depois, se vocês quiserem adaptar isso à realidade de vocês, se usa, sei eu, 12, se usa 6, isso varia muito de criança para criança, de família para família. Então, cada um tem que adaptar o cálculo à sua realidade. Tá? Mas considerando, né, que uma criança use 10 fraldas por dia. Recentemente, nós compramos, acho que 3 fraldas de pano, que era o que a gente precisava para chegar ao número suficiente para a gente conseguir usar elas, né, com mais tranquilidade. Baseado na experiência da nossa primeira filha, também não sei se vai mudar para esse segundo filho. E cada uma das fraldinhas acabou custando, acho que R$70, já vindo com absorvente. E realmente é um valor alto, né? Considerando o valor absoluto. E aí é que a gente foi botar na ponta do lápis se valia a pena e quanto tempo a gente levaria para ter a economia ou ter esse valor pago se a gente fosse optar pelas fraldas descartáveis. Isso, lógico, não considerando a questão ambiental, a questão de saúde do bebê, levando em consideração só a questão financeira. Pois bem, se um bebê usa 10 fraldas por dia e uma fraldinha de pano custa R$70, em 7 dias de uso de fraldas descartáveis, a gente chega ao valor de R$70. Então, uma fraldinha de pano se paga em uma semana de uso, né? No equivalente ao uso, se fosse só ela, de uma semana. Então, fazendo essa conta, essas 3 fraldinhas que eu comprei, R$70 cada uma, se pagam em 3 semanas do bebê. Então, se a gente se estima que aí um número bom de fraldas para você conseguir usar só elas e ter tranquilidade na hora de lavar, secar, enfim, é aí em torno de 21, 28. Aqui em casa a gente trabalha com 21 fraldas. Isso significa que em 21 semanas você vai ter gastado em fraldas de pano o equivalente ao que você gastaria em fralda descartável para esse bebê. 21 semanas dá aproximadamente 5 meses. 5 meses e uma semana, para ser mais preciso. Então, gente, o valor que você vai gastar com fralda de pano é equivalente a 5 meses do bebê. Quando eu falei isso, o meu marido disse, mas será que vale a pena? E aí, quando ele perguntou, porque realmente é um tempo extenso, né? Se a gente for pensar nesse sentido, e se o bebê usa menos fraldas, o tempo para chegar nesse valor equivalente é ainda maior. E aí, foi que veio a sacada. Gente, com 5 meses, o bebê não tá nem comendo ainda. Um bebê que desfralda cedo vai desfraldar com 2 anos. Isso significa que você vai gastar só 25% do valor que você gastaria em fraldas com um bebê se ele desfraldar com 2 anos, que é um desfraude bem cedo, né? Tem muito bebê que vai desfraldar lá com 3, 4, né? E varia muito de criança para criança. Então, mas vamos pegar aí um tempo médio, 2 anos, né? Então isso dá 24 meses, menos 24.
A diferença que você tem, na verdade, de valores é o equivalente a 19 meses comprando fraldas descartáveis. Vocês acompanharam o cálculo? Então, assim, quando a gente calcula e pensa, nossa, leva 5 meses para eu pagar, né, gastando com descartável, o que eu gastaria com descartável para pagar as fraldas de pano que são mais caras, e aí tem o sabão, tem a água, tem o desgaste da máquina, né? Todas essas outras coisas. Só que aqui também tem outras coisas que não estão entrando do lado da fralda descartável. Aqui a gente tá falando só de fraldas. E quando a gente vai pra fralda descartável, a gente tem que somar aí pomada, porque a criança faz assadura e ela não faz assadura normalmente na fralda de pano. A gente tem toda a questão dos lencinhos umedecidos, que também são bastante importantes a gente conversar. E essa vez, nesse bebê, a gente vai tentar não usar lencinho umedecido. Vai ser a mesma coisa que na outra vivência, né? A gente vai se propor a uma coisa, mas ficando livre para se no momento de perrengue a gente precisar, a gente vai usar. Mas a ideia, eu comprei algumas fraldinhas pequenininhas, assim, e eu vou guardar elas juntos com as fraldinhas, deixar uma térmica com água morninha no trocador, e aí a gente só molha essa fraldinha com a térmica, com a água que tá na térmica, e passa na bundinha pra limpar. E aí essa fraldinha da limpeza vai dentro da fraldinha suja, e as duas vão pra máquina e vão ser lavadas com a mesma quantidade de água, com a mesma quantidade de sabão que a gente já usaria pras fraldinhas. Então, em relação a isso, não tem nenhum acréscimo de valor. Aqui eu não tô nem calculando a economia com os lencinhos umedecidos, que se eu não vou me lembrar valores, até porque faz bastante tempo, né? 4 anos. Eu não sei quanto estão os valores agora. E nem de pomada, tá, gente? Então também não vou calcular o sabão, a água, o desgaste da máquina. Mas eu já adianto pra vocês que a gente tá lidando com coisas de portes muito diferentes, né? A quantidade de grana que você gasta entre creminho de bumbum e lencinho umedecido é muito superior ao que você gasta com sabão, especialmente se você optar por usar um sabão mais natural, que é muito melhor para as fraldinhas, impermeabiliza muito menos, é muito melhor para sua saúde, para a saúde do bebê, do que qualquer sabão comercial de bebê que a gente encontra aí no mercado. Então, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês espiarem lá, que é o sabão líquido natural de coco que a gente faz em casa e que custa R$4 para fazer 3 litros do sabão. Então, são naturezas muito diferentes. Bom, voltando então aos valores da fraldinha. Se a gente considerar só a fraldinha, gente, a gente tem uma economia de 75% do orçamento que a gente gastaria com fraldas. Não tem como negar que o impacto financeiro da gente usar fraldinhas de pano é enorme, gente. E, de novo, isso sem entrar na parte ecológica pro planeta, porque a fralda descartável vai ficar, sei eu, 200, 300, 400 anos lá. Sem entrar na questão da água, que muita gente me pergunta, então já aproveito para responder. Mas será que é ecológico mesmo? Porque gasta tanta água para lavar. Gente, a quantidade de água que a gente gasta para produzir na linha de produção, que as indústrias gastam para produzir os itens, né? Para produzir a fralda descartável, é gigantesco, é enorme. E certamente é muito maior do que o processo de lavagem artesanal em casa, dentro de máquina de lavar, que você faz com as suas fraldinhas de pano. É claro que é muito importante a gente otimizar isso, né? Ter um número de fraldinhas que você consegue juntar bastante para fazer uma carga legal, né? Ou então fazer meia carga, se esse for o caso. Isso tudo ajuda a poupar água. Mas mesmo assim, mesmo se você fizer com a carga cheia, se você fizer duplo enxágue, a quantidade caseira de água que a gente usa é sempre muito inferior às quantidades massivas que a indústria usa na produção. E isso sem entrar no tempo que essa fralda vai ficar nos lixões, que a fralda vai ficar nos aterros sanitários, e sem entrar no aspecto desesperador de pensar que todas as fraldas descartáveis que eu usei ainda existem. Que pra mim é um pensamento que
me dói. Me dói. Eu entendo que não se tinha consciência na época, mas agora a gente tem, gente. Então, dá pra fazer diferente. E as vantagens não são só, não que seja pouco só, não são apenas ambientais, como eu mostro aqui nesse vídeo. Ajuda um monte financeiramente a gente, ajuda um monte a saúde do bebê por causa das alergias. Então, praticamente irresistível. E sem contar, gente, que essas fraldas são uma fofura. Ver esses bumbunzinhos de pano é a coisa mais linda desse mundo. Elas são charmosas, são bonitas. É muito legal, é uma curtição. E pra quem vai ter bebezinho, assim, num período mais quente ou num lugar mais quente no Brasil, tipo, você praticamente não precisa de roupinha, né? Você deixa a criança com um bumbunzinho de pano, tem uma mais lindinha que a outra, e ela fica de boaça, assim, né? Eu acho que tá faltando números nesse vídeo, então eu vou fazer um cálculo. Eu pesquisei aqui o valor da fralda descartável. Então, se você, pelo menos aqui em Florianópolis, se eu encontro por bom preço, significa que uma fralda sai mais ou menos R$1. Pega aí uma fralda tamanho M ou G. G, tá? Vamos pegar. Então, quando eu encontro elas baratas, considerando a Pampers verde, que era, acho que a que eu mais gostava, não me lembro. Mas enfim, vamos pegar a Pampers verde, essa aqui da imagem, de referência. Então, uma fralda sai por R$1. Isso significa que se uma criança troca 10 fraldas por dia, ela vai usar R$10 por dia. Vezes 30 dias... Isso dá R$300 por mês. Vamos calcular 2 anos, né? 24 meses. 24. O que a gente vai gastar em fralda descartável durante esses 2 anos nesse cálculo são R$7.200, tá? E todo esse dinheiro, depois de utilizado na criança, vai pro lixo, gerando poluição, gerando resíduos bem problemáticos da gente lidar, porque não são recicláveis, são rejeito mesmo, não conseguem ser compostáveis também, porque tem muito plástico misturado. Então, temos R$7.200 em termos de fraldas descartáveis. Se eu comprar 21 fraldas, que é o cálculo que eu fiz aqui para casa, a R$70, eu vou gastar R$1.470. Daqui os valores. Então, a gente tem uma economia real de apenas R$5.730. Falando só de dinheiro, gente. Dá pra entender? E isso falando de um filho. Agora, se você usa fraldinha de pano, como foi o nosso caso aqui em casa, com o seu primeiro filho, todas as fraldinhas podem passar pro seu segundo filho, ou passar para um amigo, ou passar para um conhecido, ou você vai doando essas fraldas. Depois que você termina de usar, elas não precisam ir pro lixo, gente. É só lavar, tá nova. Não tem função, entendeu? Lava, tá novo, passa para outra criança. Então, no nosso caso, a gente economizou R$5.730 com a primeira filha, e com a segunda filha, a gente gastou apenas... Vou somar aqui o que eu gastaria com mais 2 anos com a outra criança, que é 7.000... Já esqueci. Tem que anotar, porque eu tô me perdendo toda. 1.470 pano. E aqui é 10 vezes 30 vezes 24. Então, considerando que com a segunda filha eu gastaria 7.200, né? Se eu fosse bancar 10 fraldas por dia por 2 anos. Mas, na verdade, agora eu acabei comprando 3 fraldas de pano a R$70, então eu gastei R$210. Deixa eu descontar aqui. A economia que eu vou ter nessa criança aqui é de R$6.990. Somando as 2 filhas... Gente, eu não sei porque eu não fiz esse vídeo antes. Aliás, eu sempre não fiz esse cálculo antes. Eu economizei R$12.720. Você tem noção do quanto é isso de dinheiro? R$12.720. Tá bom pra você? Espero que sim. Ai, gente, dá até gosto. Aí você começa a ver de onde vem as possibilidades de dinheiros quando você começa a fazer mudança em estilo de vida. Tô chocada com esse número. Enfim, gente, tá? Então tá aí a minha economia, usando fraldinhas de pano com as minhas 2 filhas. E tá aí o impacto financeiro que fraldinhas de pano trazem
né, para economia doméstica. E tem um outro fator importantíssimo para trazer, que é o seguinte: eu comprei muitas das minhas fraldinhas de pequenas produtoras, muitas delas mães, que empregam mães, e isso faz com que, além dessa economia enorme na minha família, eu injete dinheiro em negócios que eu quero dar suporte, em pequenos negócios, né, ajudando essa economia mais circular. Então, além de tudo isso, além do valor da economia, o valor que foi gasto, ele foi gasto de forma alinhada com as minhas escolhas, e isso também é muito importante. Então tá, gente, acho que é isso. Tô passada. Passada de feliz, né? Muito feliz. Até o próximo vídeo.